Olá, gente, estamos aqui mais uma vez para continuar nossa conversa a respeito da relação entre a igreja e os excluídos. E como você já sabe, nós estamos dando uma volta bem longa lá pelo Velho Testamento, observando inicialmente a relação entre Israel e os excluídos, como Deus desejava, como Deus planejou, como Deus determinou que Israel se comportasse com o cuidado daqueles que eram considerados fragilizados, menos favorecidos. Lembrando que o termo para esse pessoal é quarteto da fragilidade, como a gente disse semana passada. Semana passada, inclusive, passamos pelas leis que Israel recebeu e percebemos que dentro das leis havia um sentimento muito importante da parte de Deus para com esse grupo de pessoas, no sentido de que Deus deseja, e isso fica claro através das leis, que o homem cuide dos mais fragilizados. Isso está implícito dentro do conjunto de leis que Deus deu a Israel. Outra coisa que nós falamos é que esse grupo de pessoas menos favorecidas, pelo menos 4 deles estão bem claramente presentes ali no Velho Testamento: os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres. Para esse grupo nós demos, como eu disse agora há pouco, o nome de quarteto da fragilidade. Aliás, nós não, os estudiosos é que deram. Deus prioriza o cuidado desse grupo, e isso é muito claro também ali no Velho Testamento. Começamos a conversar sobre a forma que Deus dirige o povo de Israel, a nação de Israel, a se formar. E aí percebemos a ação de Deus no seu governo. É bom lembrar que quando Israel sai do Egito, ela não é uma nação, é um povo meio desarticulado, meio bagunçado ainda, mas se torna uma nação. Essa nação precisa de um governo, de alguém que o dirija. Diferente das nações ao redor do Egito, o povo de Israel opta, aliás, eles não optam nada, Deus dá a eles a direção de serem dirigidos por um sistema de governo diferente do resto das nações ali à sua volta, onde a hierarquia, o poder, a monarquia, de uma forma geral, é que prevalecia. Israel é dirigida por Deus para ter uma forma de governo bem diferente. A direção dada por Deus são juízes e que governam a nação de Israel durante muitas centenas de anos, o que é bem interessante. E aí nós temos esse primeiro quadro de como Israel está se formando nação e como Deus quer que Israel seja como nação, principalmente, é claro, na abordagem do nosso tema aqui em relação aos excluídos. Mas a coisa continua, nossa conversa aqui continua. Se falamos de governo, vamos falar sobre o judiciário. Como funcionava a questão do julgamento das causas dentro do povo de Israel. Você sabe que uma das coisas mais importantes para que um judiciário funcione bem é a imparcialidade. Lembre-se que a estátua que representa, ou aliás, a figura que representa a justiça, ela segura uma balança e tem seus olhos vendados. Ou seja, na teoria, a justiça não pode pender para nenhum dos lados. Seja qual for o julgamento, ele deve acontecer de forma imparcial. E essa é uma necessidade presente nas sociedades. Quando uma sociedade quer ser justa, a sua justiça precisa ser cega e imparcial. Algo que realmente não acontece na maioria das vezes. E lá em Israel era uma preocupação de Deus que isso acontecesse. Tim Keller diz assim: o suborno obriga o homem a ficar à margem do poder. Portanto, nós sabemos que os grupos mais ricos, de gente com mais poder financeiro, influenciam diretamente na justiça e no judiciário. Isso é uma realidade no nosso país e era uma preocupação de Deus dentro da nação de Israel. Toda sociedade quer ter uma justiça que funcione, tentando preservar o mais pobre. Essa é a ideia, esse é o desejo. Isso começa lá na antiguidade. Temos um exemplo interessante, que é o rei babilônico Hammurabi. Você já deve ter ouvido falar do Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi foi descoberto por nós, na sociedade moderna, em 1901, por um explorador chamado Jacques de Morgan, que na região atual ali do Irã encontrou uma pedra, um monolito com esse código. Esse código foi escrito há milhares de anos atrás, antes de Cristo, por esse rei, e diz que recebeu
essas leis, esse código, de umas divindades que ele servia, que ele adorava, Anu e Bel, só para constar. E esse código se baseava numa máxima que você conhece, nós conhecemos, olho por olho, dente por dente. Muito interessante, inclusive, essa citação que Jesus faz a respeito dessa forma de praticar a justiça. A intenção era dar aos menos favorecidos a possibilidade da justiça. Ainda que de uma forma vingativa, mas era a maneira que Hammurabi encontrou de fazer essa situação acontecer. E a ideia era um equilíbrio entre os menos favorecidos e os mais favorecidos. Quando lemos o texto de Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 16, que diz assim: naquela ocasião ordenei aos juízes de vocês, atendam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande, não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Quando observamos essa afirmação e outras presentes ali nessa região do texto bíblico, percebemos que Deus tinha a intenção de que o sistema de julgamento presente em Israel fosse equilibrado e justo, não deixando ninguém de lado e atendendo devidamente a todos de maneira justa e igual. O especialista Cope nos diz: e a justiça em Israel não deveria pender em direção aos poderosos, influentes ou ricos. Todas as pessoas deveriam ser ouvidas. O escravo não tinha voz no Egito, mas Deus orientou Israel a demonstrar um nível superior de justiça humana. Muito interessante perceber que dentro do sistema judiciário em Israel, a ideia de Deus era dê julgamento igual a todos e que o dinheiro não seja um instrumento de desequilíbrio no julgamento. Muito bem, outro fator, outro ponto importante dentro da estrutura da nação de Israel era a economia. A economia que também tinha como alvo preservar os mais fracos. É bem interessante essa análise que nós vamos fazer agora. Todo sistema econômico tem as suas dificuldades e os seus defeitos. Aqueles que nós mais conhecemos, o capitalismo e o socialismo, mais presentes na nossa era moderna, também tem. Você pode ter certeza disso. Por exemplo, o estadista britânico Winston Churchill, muito conhecido por conta da sua ação na Segunda Guerra Mundial, diz assim: o defeito inerente ao capitalismo é a distribuição das benesses. A virtude inerente ao socialismo é a distribuição equitativa das desgraças. Winston Churchill estava querendo dizer o seguinte: no sistema capitalista você tem pouca ação governamental nos meios de produção de riqueza dentro da nação. Isso permite que a nação, que o sistema econômico, ele seja um sistema de disputa, seja um sistema de concorrência livre, o que gera muita riqueza. Isso permite muita riqueza acontecer e ser gerada. O sistema capitalista tem como alvo principal o lucro. A base, a ideia, o alvo é o lucro. Acontece que esse mesmo sistema que tanto lucro gera, ele é péssimo na distribuição de renda. Se um é rico, é porque o outro está pobre. Se alguém ganha, é porque alguém perdeu. Essa é a realidade que nós tão bem conhecemos aqui no nosso país. Pensando por outro lado, você tem o socialismo. O socialismo tem a ideia da presença fortíssima do Estado nas diversas frentes econômicas do país. E por conta da presença do Estado, a riqueza não é tão bem gerada, não é produzida. Ela é muito mais lenta de ser produzida por conta da burocracia e de uma série de outros fatores. E essa falta de riqueza, é claro, é distribuída adequadamente, mas a riqueza não é tão grande assim. É isso que Winston Churchill quis dizer quando disse que a virtude inerente do socialismo é a distribuição equitativa das desgraças. Então, esses dois sistemas tão bem conhecidos por nós são defeituosos na tentativa de igualar a situação econômica dentro de uma sociedade. Mas há uma coisa interessante para nós observarmos nas leis dadas por Deus a Israel.
porque ali Deus quer que um sistema econômico generoso com os mais necessitados estivesse presente. A Bíblia nos diz que Israel prosperou muito logo depois da sua saída do Egito. 300 anos depois, Israel já era uma nação poderosa. Essa prosperidade de Israel se deve à obediência de Israel aos mandamentos divinos. A nação prestou atenção e obedeceu direitinho às leis determinadas por Deus. Essa observância, ela tinha alguma coisa muito interessante dentro dela. O desejo de que em Israel não houvesse pobres. Deuteronômio 15:6 diz assim: contanto que obedeçam em tudo ao Senhor seu Deus e colocarem em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando, o seu Deus os abençoará conforme prometeu a vocês. Emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Muito interessante. Deus prospera Israel por Israel obedecer às suas leis. Dentro dessa ideia, como eu disse, havia uma justa distribuição de riqueza. É muito específico isso. Deus não queria que no meio de Israel houvesse pobres. Ele queria que todos fossem beneficiados e a riqueza fosse distribuída de maneira justa. Deuteronômio 15:6, aliás 15:4 diz: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Deus já estava dizendo: olha, vocês vão entrar na terra e vai ter muita prosperidade, vou abençoar muito vocês, mas não deve haver pobre no meio de vocês. Os pobres devem ser privilegiados nessa economia. Então, uma das chaves de Israel, da sua prosperidade e da lei que Deus dá a Israel é: distribuam adequadamente as riquezas. Timothy Keller diz assim: o interesse de Deus pelos pobres é tão profundo que ele deu a Israel um conjunto grande de leis que, se fossem exercidas, a classe menos favorecida praticamente desapareceria. Bem interessante isso, né? E isso entrou dentro da forma de ser de Israel. Cope diz assim: se alguém fosse pobre ou destituído em Israel, seria uma vergonha para a comunidade como um todo. Israel tinha um espírito solidário e não aceitavam que pobres estivessem presentes no meio deles, porque a lei do Senhor os ensinou a serem assim. Uma das ações dentro da economia que privilegiava os pobres, privilegiava é uma palavra muito forte, que preservava os pobres, é a limitação de dívidas. Eles não podiam adquirir empréstimos com prazo indeterminado. Em Deuteronômio 15, de 1-3, ali determina que a cada 7 anos todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Caso o credor tivesse alguma coisa em mãos de penhora dos bens como garantia, aquilo deveria ser devolvido pelo credor. Muito interessante. O sistema funcionava com um ciclo de tempo específico. O devedor e o credor, quando acertavam algum empréstimo, eles se baseavam no tempo que faltava para o ano sabático, conhecido como o ano da libertação. Assim, não importava quando o empréstimo tinha sido feito, eles sabiam quando é que ele ia terminar. E quando ele fosse terminar, que era o ano sabático, tudo deveria ser resolvido, ou pago completamente, ou perdoado pelo credor. O termo hebraico para esse conjunto específico de leis é a Shemitah, que procede do termo libertação. É uma preservação contra aquele tipo de dívida que oprime, que é muito conhecido por nós, né? Timothy Keller diz: a lei da libertação era uma política pública específica e poderosa, cujo objetivo era anular um dos maiores causadores da pobreza, a dívida pesada e duradoura. Nós conhecemos muito bem isso. Em 2015, dados a respeito do comportamento econômico do brasileiro, liberados nessa época, mostram que quem mais pede dinheiro emprestado são aqueles que mais precisam. Os que devem ficam devendo cada vez mais, como uma grande bola de neve. Não é? É esses que são atingidos por esse tipo de sistema. Russell Shankly diz assim: de modo geral, podemos afirmar que no primitivo Israel, os empréstimos eram mais um ato de caridade.
com o intuito de ajudar alguém em necessidade e não uma medida com vista a lucros. Ou seja, a ideia central do empréstimo dentro do sistema financeiro de Israel era o enriquecimento, aliás, não era o enriquecimento do credor, mas a capacitação econômica do devedor. Se emprestava, mas não para se ganhar, se emprestava para ajudar quem precisava do empréstimo. O ano da libertação tinha como objetivo dar ao pobre a condição de mudança econômica efetiva e ajudar os mais necessitados. O interessante é que esse sistema de empréstimo, vamos dizer assim, de ajuda aos mais necessitados, sabemos nós que dentro da sociedade judaica, ainda hoje, ele continua funcionando, o que é muito interessante, não é? Bem, fazendo um resumo básico da nossa conversa de hoje, aprendemos que o judiciário tinha suas leis como um instrumento de julgamento adequado, independente da situação financeira daquele que seria julgado. Não era aceitável que houvesse suborno e esse tipo de coisa não acontecia em Israel, dando aos mais pobres o mesmo direito de julgamento que aos mais ricos. Em segundo lugar, aprendemos que a economia que Israel implanta tem como objetivo a igualdade social, a distribuição adequada de renda. E isso é bem claro no modelo apresentado por Deus a Israel. Dentro desse modelo apresentado por Deus a Israel, o modelo econômico, a limitação de dívidas é uma marca muito interessante, o início da nossa conversa sobre economia. Então nós percebemos que as dívidas eram limitadas para que o devedor não ficasse atolado em dívidas, como a gente bem conhece essa conversa toda. Bem, a gente está dando uma volta grande, mas eu acho que vale a pena esse tipo de investimento de tempo e de conhecimento para que a nossa teologia a respeito do posicionamento da igreja para com os excluídos seja bem firmada na palavra de Deus. Estamos dando essa volta lá conversando sobre Israel. Espero que esteja sendo uma bênção para a tua vida, como está sendo para mim aqui, pode ter certeza. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!